Bom, nós estamos recebendo hoje aqui no Alagoas na Hora o economista Silvio Costa. Com ele a gente vai conversar principalmente sobre essas questões que envolvem o controle financeiro, ou seria o descontrole, no início de cada ano. Muita coisa para pagar, o pessoal exagerou também nas despesas de fim de ano, no Réveillon, no Natal, na compra de presentes, e as dificuldades surgem. Todo ano é a mesma coisa, existe uma preocupação, mas parece que o povo gosta, né, doutor Silvio, é exatamente pagar as contas para poder dever de novo. É assim que funciona na cabeça do brasileiro. Tudo bem? Bom dia. Bom dia. Bom, na verdade é o seguinte, no final de ano a gente sabe que o 13º, pesquisas mostram isso, que as pessoas utilizam esse dinheiro, né, para pagar os seus débitos, sair da lista negra de SPC, Serasa, coisa parecida. Porque aí eles se tornam adimplentes e voltam ao mercado e começam a comprar de novo. É exatamente nessa euforia do final de ano, né, que as pessoas esquecem aquelas despesas de início de ano. Matrícula de colégio, né, IPTU, placamento de carro, ou seja, a maioria dessas despesas novas surge exatamente no início do ano. E aí pega a pessoa desprevenida e volta de novo a entrar em cheque especial, né, e fazer novos empréstimos e começar o ano esperando o final do ano para receber de novo o 13º e saldar suas dívidas. Mas é sempre assim, né? As pessoas sabem, por exemplo, disso, né? Mas não muda esse papel. É porque, veja bem, as pessoas não são educadas para fazer um planejamento, né? Na verdade, você tem uma previsão de receita, que é o seu salário, né? E você tem que listar as suas despesas e trabalhar exatamente em cima dessas despesas. Uma coisa que a gente percebe, inclusive, dessa falta de educação em termos de planejamento, é exatamente, por exemplo, em alguns momentos a gente percebe que o cidadão, ele no final do mês sobra lá R$50, R$60. Para ele é uma porcaria. Então o que é que ele faz? Ele vai e gasta aquilo ali porque aquilo não vale coisíssima nenhuma. Ou seja, se existisse o hábito da poupança, né, e você guardasse esse recurso, finalzinho de cada mês aquilo que sobra, primeiro é bom porque você tem uma reserva, né? Segundo é bom porque ele educa a valorizar o dinheiro, por menor que seja, dinheiro é dinheiro. E no momento de que surge uma despesa qualquer, você tem lá um recurso guardado lá numa poupança ou numa conta qualquer. E é uma atitude mais racional, né? Porque a pessoa está precavida exatamente para a despesa e até porventura que possa surgir outra despesa inesperada, né? É a questão muitas vezes até da valorização do dinheiro, né? A pessoa que ganha pouco acha que como ele ganha pouco, ele valoriza muito menos do que as pessoas que ganham muito, né? As pessoas que ganham muito procuram exatamente o quê? Fazer aplicações, ou seja, tentar fazer alguma coisa que aquele recursozinho que ele tenha de sobra, né, surja como uma garantia para uma despesa futura. Agora, a inadimplência, doutor Silvio, é típica do cidadão brasileiro, ou seja, as pessoas não têm muito compromisso com pagar as contas em dia? Olha, veja bem, tem uma coisa muito interessante. Se você pegar essa questão da inadimplência, pelo nível econômico, na verdade, as pessoas consideradas pobres ou baixa renda, elas pagam direitinho, não é? Por quê? Porque pagar, ter o seu carnê em dia, para ela é uma coisa que torna ela diferenciada junto à sua comunidade, ou seja, ela é uma pessoa que honra com os seus compromissos. Essa coisa de dever, de não pagar, e muitas vezes até a pessoa sabe, a gente não pode dizer nem que é intencional, mas é uma coisa que o camarada sabe que vai acontecer. Isso acontece mais na classe média, mais alta um pouco, por incrível que pareça. É verdade. Agora, em relação ao salário mínimo, o governo já acenou aí a possibilidade, o salário deve passar para R$408 a partir do mês de abril. É pouco para quem recebe, mas é muito para quem paga, não é verdade? É uma contradição muito grande. A história do salário mínimo, o salário mínimo ele foi instituído em 1936, começou a vigorar em 1940. Quando ele entrou em vigor, o papel do salário mínimo era exatamente manter as necessidades básicas do trabalhador, ou seja, de uma pessoa. Na Constituição de 88, já se mudou, ou seja, o objetivo passou a ser manter o trabalhador e a necessidade da sua família. Ou seja, não houve um crescimento no valor proporcional ao objetivo que foi definido na Constituição. Então, é muito pouco, por que pareça, é muito pouco. Por outro lado, esse salário mínimo, como nós temos hoje, por exemplo, no Nordeste, mais de 51% das pessoas recebem um salário mínimo. Ou seja, é um valor relativamente alto, né, em termos de geração de renda. Se você pegar algumas cidades do interior, no caso aqui de Alagoas... E que vivem de FPM, principalmente? Não, o que mantém o município, na verdade, é o pagamento da Previdência. Previdência Social, não é? Aposentados e pensionistas. O comércio vive sobre
a liberação desse recurso na cidade. A receita, a renda do município está colocada exatamente em cima disso. E, por outro lado, ele tem um papel, ele é um minimizador do índice de pobreza. Porque se você chega no interior, numa cidade de interior pequena, onde a economia praticamente é zero, o que é que acontece? Você tem uma família onde você tem 2 pessoas aposentadas que recebem 380 e agora vai para 408, ou seja, R$816, essa família é uma família que vive esplendidamente bem, dentro do padrão, né, da maioria da população daquele município. E não só isso, ela se mantém, muitas vezes é um casal de velhinho, e mantém filhos, são 10 pessoas e sobrevivem através desse valor. Ou seja, tem uma certa importância, né, embora seja um valor pequeno. O último estudo do DIEESE mostrava o seguinte, que o salário mínimo hoje deveria ser na faixa de R$3.000 e poucos. Que seria o ideal para uma família, talvez. Né? Agora, só para a gente concluir, doutor Silvio, e a Previdência Social? Quando tem um aumento do salário mínimo, já que o maior número de pessoas beneficiadas do INSS recebem o salário mínimo, aumenta o rombo previdenciário? Cria um impacto muito forte, né? Não só na Previdência, como também cria um impacto muito forte nas prefeituras. Porque, como eu falei anteriormente, 51% deste pagamento que é gerado nesses municípios do interior é exatamente em cima de um salário mínimo. Agora, não é só a questão do valor do salário mínimo, é também a questão do quê? Dos encargos sociais que gera esse incremento desse salário mínimo, né? Isso há um impacto muito forte nos municípios. Sem dúvida. Bom, doutor Silvio, muito obrigado pela sua presença aqui, sempre é um prazer conversar comigo e um bom 2008. Né? Para você também. Muito obrigado. E a gente vai ficando por aqui. A seguir, vocês ficam com Oscar de Mello e toda a equipe do Plantão Alagoas. E a gente volta amanhã a partir das 11 da manhã. Bom dia.